imensa nós podemos abrir novamente o templo e nos encontrarmos pessoalmente. Espero que os irmãos tenham podido assistir os vídeos que a gente fez. A gente não é nada profissional naquilo que faz, a gente só quer passar a palavra do Senhor. E antes de mais nada, eu queria convidar todos a curvar suas frontes, vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, como acabamos de cantar, a morte não pôde deter o Senhor. E ao Senhor, louvado seja o teu santo nome, louvado seja o Senhor e exaltado em toda a face da terra, porque o Senhor, sendo o único Deus verdadeiro, o Senhor se compadeceu da nossa situação. E, ó Pai, nos amaste de tal maneira que deixaste o teu trono de glória e, semelhante ao homem, nasceste e, ó Deus, morreste na cruz do Calvário por nós. Queremos te exaltar e glorificar nessa manhã por essa grande verdade, por essa única verdade, que o Senhor nos ama e que o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Pai amado, abençoa o estudo da tua palavra nessa manhã, abençoa cada um que chegou aqui e aqueles que não puderam chegar, que a tua palavra possa chegar até eles, e, ó Pai, sejam desafiados a desejar cultuar-te, não somente cultuar-te, mas cultuar-te como igreja, cultuar-te com os irmãos e manter comunhão também com os irmãos. Abençoa esta reunião, abençoa o estudo da tua palavra, que ela fale ao meu coração e ao coração daqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém. Só terminar de abrir aqui. Nesses dias nós estamos vendo Gênesis 3. Gênesis 3. Vimos versículos 1 a 5 e começamos a ver de perto versículo 6 em diante. Versículo 6 fala do pecado. Quer dizer, o capítulo 3 fala do pecado, mas o versículo 6 começa a queda do homem. Vamos ler lá os 6, os 7 e 8. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nas semanas passadas nós vimos o versículo 6. Vimos a respeito do versículo 6. Só abrir aqui. Do versículo 6. E o versículo 6 fala que Satanás aproveitou-se de uma necessidade humana para induzir a mulher ao pecado. Veja, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, fome. Ele pegou a fome que a mulher tinha, porque ela estava ali procurando comida, né? E quando ela olhou aquela árvore, ela viu que era uma árvore boa para se comer. Também
desejável para dar entendimento. Isso tudo nós vimos nesses vídeos que nós passamos. O que é isso? A mulher desejava ter o conhecimento que a serpente prometeu para ela. Sereis semelhante ao Altíssimo. Isso trazia para a mulher independência de Deus. Por que eu preciso de Deus se agora eu sou semelhante a Deus? Está vendo o pecado? Primeiro ele pegou a necessidade de alimento da mulher e ela, quando ela olhou, ela viu que era boa para comer. Depois ela viu que era árvore desejável para dar entendimento. E depois ela consumou esse pecado. Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também a seu marido. A narrativa desses 3 versículos, na verdade a narrativa desse texto da queda do homem, é tudo muito rápido. Não é? Serpente no jardim, Moisés falando para o povo, ele fala muito rápido. A narrativa, muitos verbos vão aparecendo, e isso é tudo muito rápido na hora de fazer a narrativa. E nós podemos tirar uma lição muito grande dessa narrativa. E qual é? A queda, quando se envolve com o pecado, é rápida. É rápida. Você já viu, em determinados lugares, tem uma faixa amarela dizendo, ó, não ultrapasse. Por que não ultrapasse? Porque a partir daquele momento, é tudo muito rápido e talvez não tenha volta. Por isso, a faixa dizendo, olha, não passe daqui, porque daqui pode ser que não tenha volta para você. E muitas vezes você, desapercebido, vai andando e quando vê já está do lado de lá da faixa. E depende qual o perigo que está na sua frente, você já não tem mais como voltar e a tendência é a queda, ou o desastre, ou o acidente, ou o problema já consumado. Assim como aqui. Moisés queria mostrar para o povo a rapidez que o pecado vem em cima da gente. E se a gente não se atentar para o que está acontecendo, não vai ter mais volta. Então, na semana passada, quando nós fizemos a aula no vídeo, nós vimos como foi o que aconteceu e vimos que quando Eva trouxe para Adão, né, o fruto, Adão comeu. E tudo o que aconteceu com aquilo, essa derrotada, essa queda do homem, esse triste acontecimento, essa destruição de tudo que Deus tinha feito, né, no homem. Deus tinha feito o homem perfeito. Então nós terminamos com essa pergunta. Então será que alguém poderia dizer que o pecado de Adão provocou somente um pequeno mal? E aí, nós temos a resposta, vai ser o nosso próximo item do nosso estudo. Você pode apertar aí para mudar? As consequências derradeiras da transgressão. E aqui nós vamos começar a ver as consequências derradeiras da transgressão. Vergonha e medo dominaram os criminosos. Estes 2 sentimentos vieram ao mundo juntamente com o pecado e ainda o acompanham hoje. Vergonha e medo.
traz outra coisa para o ser humano, senão vergonha. Nós estávamos indo para o trabalho certa vez e estava ouvindo, eu acho que era a CBN, e alguém entrou na justiça para tirar um vídeo do YouTube, na época, né? YouTube, onde essa pessoa aparecia nua. Por quê? Porque é isso que o pecado traz. Lá atrás poderia ter sido muito bonito, muito ousado, muito, olha o que eu fiz, que beleza, mas depois trouxe vergonha e medo. Agora imagina, você é solteiro, né? Solteiro, não tem problema algum, posta lá um vídeo, todo mundo, que legal. Lá na frente o teu filho vê esse vídeo. Aquele teu filho que você tentou colocar na cabeça dele princípios de ética e moral, vê o teu vídeo lá atrás. Vergonha e medo vem com o pecado. Vergonha e medo. E a vergonha dominou, né? A vergonha dominou, despercebida, versículo 7. Veja, versículo 7 diz assim: abriram então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. No comentário de Bican, ele diz assim: na verdade, há muito mais que a mulher fora derrotada. Tá? A mulher não tinha sido derrotada quando ela comeu, ela já tinha sido derrotada quando ela desejou. Só faltava a consumação daquele pecado. Quando ela tomou e comeu, aí ela consumou aquilo que tinha nascido no seu coração lá atrás. Então, na verdade, há muito que a mulher fora derrotada, e sua contemplação logo resultou na ação. Esse é o grande problema do pecado. O que? Concupiscência dos olhos. Lembra que eu falei em um dos vídeos que a gente fez, que eu fiz, né? Ensinamos para os nossos filhos: cuidado, olhinho, o que vê. Por quê? Porque é lá que nascem os pecados. Cuidado, olhinho, o que vê. A ordem de Deus foi desobedecida. E incrivelmente seu marido a seguiu nessa desobediência que ela fez, ou que ela teve, essa desobediência. Depois de terem comido, foram abertos os olhos, mas não do modo em que a serpente havia indicado. Lembra que a serpente disse? Quando você comer, seus olhos, você será igual a Deus. E Deus sabe, olha, e jogou, lembra? Falamos isso. E jogou na conta de Deus, olha, e Deus sabe, distorcendo o caráter bondoso de Deus. Olha, Deus disse assim: não come, sabe por quê? Porque Ele não quer o seu bem, Ele quer o seu mal. Deus não tem um caráter bondoso, Ele não quer alguém que possa disputar o lugar dele com Ele. E na oportunidade nós somos como se a criatura, a partir de um ato pecaminoso, pudesse ser igual a Deus. Foi feito, é criatura, vai ser eternamente criatura. Nunca um ato humano pode transformar uma criatura num criador.
Só existe um Criador, o Deus eterno, que existe desde a eternidade, o Todo-Poderoso. Quando nós cantamos esse último cântico, bendito o que vem em nome do Senhor. Infelizmente, eu estava pensando nisso enquanto estava cantando. Infelizmente, a palavra em português perde muito o que ela diz no hebraico. Ali, Senhor é Kyrios, que era o grego no Novo Testamento, mas no Velho Testamento é Senhor com letra maiúscula. É o Deus Todo-Poderoso. É aquele que não tem igual. Bendito o que vem em nome desse, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que não tem um que possa ser comparado. E Eva caiu naquela conversa da serpente de Satanás. Olha, você vai ser igual a Deus. Quer uma coisa pior que isso? E aí a mulher disse: poxa vida, eu vou ser igual a Deus, então eu não vou mais precisar de Deus. Que joia! Vou comer. E comeu. E aí veio essa vergonha e o medo. Em vez de passarem para o nível de existência superior como Deus, eles caíram para um nível pior ainda do que eles estavam. Eles conheceram que estavam nus. E se você ler lá em Apocalipse, quando fala para a igreja de Laodiceia, veja o que o João fala para Laodiceia. É Apocalipse 3. Laodiceia achava que estava abastada, que tinha tudo e que não precisava de Deus. Que pecado é esse? Eu vou ser igual a Deus, então não preciso de Deus mais. Aí ele diz assim no verso 17: pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Para que eu preciso de Deus se eu estou rico e abastado? E nem sabes que és o quê? Infeliz. És infeliz, sim, miserável, pobre e nu. Diz aqui a palavra, cego e nu. Ou seja, está totalmente, você nem vestimenta tem. E aí Eva, quando viu isso, viu que eles estavam nus. Diante de Deus, eles não tinham nada para oferecer para Deus. Nenhuma posição de honra, nenhuma posição de moral. Foi isso que bateu no coração deles. Esse foi o medo que eles tiveram. E nós vamos ver isso mais de perto quando a gente chegar no versículo 8. Em vez de ficarem unidos com Deus, alcançando essência igual como Ele, eles foram alienados um do outro pela consciência de que seu ato não produziu o que eles esperavam. Esse é o grande problema do pecado. Quando nós estamos sendo iludidos pelo pecado, a nossa consciência nos leva a pensar que aquilo que nós estamos desejando ou querendo, que é pecado, vai nos trazer felicidade,
vai nos trazer posição. E quando nós caímos, nós descobrimos que não produziu nada daquilo que a gente esperava. Só trouxe vergonha e medo. A frustração estava relacionada com o novo conhecimento da sua nudez. Abriu os olhos, agora eu não tenho nada. Eu sou nada, eu estou nu. Eu estou nu. A desobediência gerou culpa e vergonha. Em relação ao sentimento de vergonha, os dois apanharam folhas de figueira, com as quais fizeram para si aventais, cintas. Eram tangas simples e ultrapassadas. A vergonha os dominou. E as fortes convicções que sentiram no seu íntimo foram abertos os seus olhos. Eu não sei quantos de vocês já cometeram algum pecado e na hora sentiram, e aquilo amargurou o seu coração, deixou o seu coração tão dilacerado, saber que você fez aquilo, que tudo aquilo que você fez, né, perdeu todo o brilho, tudo que você pensou que ia ser. Eu já passei por isso, e eu fico imaginando o coração deles naquele momento. E aqui, abrir os olhos não se refere aos olhos do corpo. Não é abrir os olhos e tinham vendas assim, como o Senhor Jesus fala de Israel, que existe uma venda nos olhos deles para que eles não enxergassem quem era o Messias. Mas os olhos deles estavam abertos, não estavam vendo. Muitas vezes eu vi muita pessoa, será que o judeu não está vendo que esse aqui é Jesus? Olha o que ele fez. Mas os olhos da alma estavam fechados. Os olhos do Espírito, né, estavam tampados. E aqui, eles tiveram seus olhos abertos. Eles estavam abertos antes, os olhos físicos, como está claro, porque o pecado se apresentou diante deles. Veja o que Eva diz lá no versículo 6. Vendo, se ela viu é porque os olhos estavam abertos. Então não são os olhos físicos que abriram. Em 1 Samuel 14, 27, tem uma história muito interessante. 1 Samuel 14, 27. Saul, foi guerrear contra os filisteus. E ele estava angustiado com aquilo e ele fez um voto: ninguém vai comer nada até a gente ganhar a batalha. Só que Jonathan, não sabia. E no versículo 27, Jonathan, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel e, levando mão à boca, tornaram a brilhar seus olhos. Aqui, Jonathan estava com fome. E ele entrou e viu caindo das árvores mel. Só que ele não tinha ouvido o que seu pai tinha dito. E o que ele fez? Pôs a vara lá e pegou o mel e comeu. Esse mel que gotejava dos favos das abelhas silvestres. E aqui fala que os seus olhos foram... como é que ele diz aqui? 27. Seus olhos voltaram a brilhar. Por quê? Porque ele estava mesmo com muita fome.
Seus olhos foram abertos aqui, novamente. Podemos usar essa figura. Mas com Eva não foi assim. O que aconteceu com Jonathan foi para o bem dele. O que aconteceu com Eva foi para o mal dela. Veja, nem isso se refere a algum progresso conseguido através de um conhecimento verdadeiro, mas os olhos das suas consciências foram abertos. Os seus corações os feriram pelo que tinham feito. Seus corações os feriram pelo que tinham feito. Agora, quando era tarde demais, eles viram a tolice que é comer o fruto proibido. E isso acontece conosco. Por isso a palavra de Deus nos dá alertas para que para que não caiamos nessa história. Nossa, eu vou ser melhor. Falei isso num dos vídeos. Eu vou ser melhor se eu cometer pecado. Eu vou ser melhor se eu jogar na loteria e ganhar na loteria. Eu não preciso mais depender de Deus. Eu vou estar melhor, minha situação vai estar melhor. Olha, eu não sou contra, se você quiser jogar na loteria, se quiser fazer o que quiser, mas pensa, toda vez que eu jogo na loteria, eu estou dizendo que eu não estou contente com aquilo que Deus tem me dado. É isso que Eva falou, eu não estou contente com a minha situação. Mesmo estando no paraíso, Adão não estava feliz. Mesmo tendo a presença de Deus todos os dias, mesmo tendo todos os frutos, mesmo tendo tudo, a natureza humana de Adão não estava feliz. Não, ele não estava, ele estava incomodado. E isso é nosso. Esse corpo, por isso esse corpo, Paulo diz assim, olha, enquanto o corruptível não se transformar em incorruptível, nós vamos ter problema. Veja, ele não tinha pecado ainda, Adão, mas ele já não estava feliz com a sua situação, não estava tranquilo. Porque se ele estivesse tranquilo, ele não teria procurado. Ele teria virado as costas e falado, eu tenho algo melhor com Deus, vou ficar com Deus. Quando Eva trouxe o fruto. Mas não, ele não questionou. Ele não disse nada, ele só tomou e comeu. E Eva teria feito a mesma coisa. Olha, ela é boa para... Mas Deus tem me dado outras árvores que são melhores também. São boas para comer. Por que eu preciso comer dessa? Veja. Eles viram a felicidade da qual tinham caído e a infelicidade em que tinham caído. Eles viram a felicidade que tinham caído, tinha acabado, e a infelicidade que tinha começado naquele momento. Pois não, irmão? Deus sabia que fez um teste com eles, então. Praticamente. Isso nós vimos num dos vídeos. Era um teste. Assim como foi um teste em Mateus 4, 1 a 11. Quando o Senhor Jesus foi tentado também. O Senhor Jesus ficou só 40 dias sem comer. Só. E aí o que Satanás fez? A mesma coisa que ele fez com Eva. Olha, se você realmente transforma essas pedras em pães. Ele usou uma necessidade que o Senhor Jesus tinha de comida, de fome, para fazer a mesma coisa que ele fez com Eva. Mas louvado seja Deus que Paulo nos diz lá em Romanos 5,19, diz o quê? Que pela desobediência de um homem veio a morte, o pecado, a condenação. Mas pela obediência de um homem
veio a salvação. Também foi um teste com o Senhor Jesus. E todo pecado é uma prova. Toda tentação, né? Toda tentação, desculpa. Todo pecado não, né? Toda tentação é uma prova. Na verdade, o pecado, né? Se a gente for reprovado, vai virar pecado. Se não for reprovado, por quê? Nós temos aqui um professor ali de português, né? E ele dá a sua aula, e no final da aula, depois de um tempo, o que você faz? Aplica uma prova. Para quê? Para saber se você aprendeu aquilo que ele te ensinou. A tentação é uma prova para saber se temos aprendido aquilo que Deus tem nos ensinado. E foi um teste, sim. E é interessante que a palavra de Deus fala que não sobreveio tentação que não fosse humana. E com a tentação Deus manda o quê? A porta de escape. E é interessante porque se você prestar atenção, naquele jardim tinham duas árvores. Uma que dava vida e uma proibida no centro do jardim. E a que dava vida eterna, ele podia comer qualquer hora. Mas aquela que dava conhecimento, ele não podia dar proibida. Então ele tinha duas alternativas na sua prova, né? A ou B. Ele escolheu A, que era proibida. Pois não. Você falou que é uma prova, né? Mas como que a Bíblia fala que Deus não tenta. Ninguém, né? Se a gente é tentado pelo nosso cobiça. Foi o que Satanás fez. Foi o que Satanás fez. Essa é Tiago 1. Né? Então, a prova Ele aguçou. Satanás que estava provando a fé dele. Não, Deus permitiu que Satanás provasse. Deus permitiu. Igual mas Jó. Foi a prova de Deus. Foi a prova de Deus. O agente é Satanás. Foi a prova de Deus. Foi a prova de Deus. Satanás só faz aquilo que Deus permite. Vamos entender. Deus fez o homem perfeito. Por que ele fez ele perfeito? Porque ele não pode fazer nada imperfeito. Ele fez Satanás perfeito. Por isso nós vimos lá no começo quem era Satanás. Satanás era um anjo, uma criatura feita de maneira perfeita. Ele não tinha pecado. Mas quem gerou o pecado no coração dele? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele gerou no seu coração. Deus é culpado disso? Deus tentou ele? Não. É mais ou menos assim, eu acho que até a gente vai tratar desse assunto, se eu não me engano. Mas tentação e prova é diferente, não é? Deus prova, Satanás tenta, não é? Ou não? Deus estava provando Adão e Satanás estava provando Sim. Eva e Deus estava tentando. Na verdade, A tentação era a prova. é que na verdade, aquele Tiago 1,12 fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. A qual o Senhor prometeu. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus ninguém pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação, o agente da tentação é Satanás. Mas por meio da tentação, Deus está mandando uma prova. Entendeu? Seria uma prova no começo que você está aí. É como Não. como Jó. A tentação é a prova. Só que, como ela vem do diabo, ela é uma tentação. Que gera pecado. E Deus está liberando ela como uma prova para saber a sua fidelidade. Então, pega o caso de Jó. Quando Satanás chega para Jó, ele é só fiel porque o Senhor para ele. Então, faz o seguinte, eu vou fazer uma prova com ele. Vai lá e tenta ele. Entendeu? Então Deus Eu libero você a tentar ele. Deus prova os outros e Satanás tenta. tenta.
A tentação é a prova Prova de Deus. de Deus. E outra coisa, existem provas que não é para o pecado. Por exemplo, não é que é para o pecado. Quando você passa uma situação de saúde, e Deus está provando a tua fé. Sim, né? mas ele quer saber se você vai Exatamente, permanecer ser fiel. fiel ali a Ele, né? Não significa que você... E pode virar um pecado. Então, se você não der glória a Deus. Exatamente, não significa que ali, no caso, né, eu estou doente, o médico fala, só tem mais 3 meses de vida. Deus está provando a minha fé. Né? Se eu chegar para o médico e falar, não tenho só 3 meses de vida, eu tenho a vida inteira pela frente. Eu apenas vou passar da morte para a vida. Então eu estou sendo provado naquela situação. Aí se o cara chega, ai meu Deus, o que adiantou ser crente a vida inteira, eu não quero saber mais de nada. Aí aquela aprovação se tornou, ele foi reprovado. E mostra que de fato talvez nem crente era. É o que queriam que Jó fizesse. A mulher dele fala, A tentação que veio para Jó veio da pessoa que ele mais gostava, a mulher dele. E se ele não tivesse sido fiel, aquilo teria virado pecado e não tentação. Já era uma tentação. Né? Veja, a palavra de Deus fala que Jó raspava as feridas da sola do pé com um caco de pedra. Já pensou nisso? Já fez isso? Raspar as feridas com um caco de pedra. Imagina a infecção que aquilo tinha. Agora, imagina alguém falar para ele, poxa, por que você não como é que é? Amaldiçoa Deus. Amaldiçoa Deus e morre logo. Olha o alívio. Por isso, dizem que todas as pessoas descansam quando morrem. O corpo descansa. Por quê? Porque não vai ter mais sofrimento. A alma pode não descansar, o corpo descansa. Então o corpo dele poderia descansar se ele morresse. Mas e o futuro dele? Como ficaria? Então essa era uma prova que Deus estava mandando para ele. Como? Por meio de uma tentação. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava no deserto e Deus mandou uma prova para ele. Qual? Olha, 40 dias sem comer, transforma essas pedras em pão. Era uma tentação? Sim, mas era uma prova de Deus para mostrar que ele foi o quê? Fiel até a morte e morte de cruz. Hebreus nos fala isso, que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. O quê? A fome. Ele aprendeu a não deixar a fome ser colocada na frente da vontade de Deus. Na verdade, Ele diz, né? A minha fome é fazer a vontade de Deus. Na verdade, a aprovação, Deus, a aprovação vem para fortalecer a fé. A tentação vem para derrubar a fé. Sim. Por isso que ela vem do diabo e a prova vem de Deus. Só que a tentação é a prova. Ela se torna em pecado. Ou você torna-se um vitorioso ou um pecador. O que aconteceu com o casal? O casal se tornou um pecador por quê? Porque o teste que Deus deu para ele não passou. Certo? O teste que Deus deu para o casal, eles foram reprovados. Bem, eles viram Deus, agora, quando era tarde demais, eles viram a tolice que é comer o fruto proibido. Eles aprenderam uma lição da maneira mais triste, caindo em tentação. É a mesma coisa o aluno que chega para o professor, depois que fez a prova e ganhou um 0 desse tamanho, e fala, professor, eu deveria ter estudado, eu deveria ter me preparado para a prova, né? Meu amigo, agora é tarde, teu 0 está anotado lá e você vai ter que refazer o ano, vai ter que fazer novamente o ano. Você perdeu a sua chance de passar de ano.
eles viram a felicidade da qual tinham caído. Veja, eles viviam no paraíso. O nome já fala. O nome já fala. Mas nós vimos nas aulas passadas que o desejo do homem são as coisas proibidas. Isso chama a atenção do ser humano. E a infelicidade em que eles tinham caído agora. Eles viram a posição que eles estavam. Posição agora de pecadores nus. Essa é a posição do ser humano diante de Deus. É muito interessante porque a gente poderia aqui, como é que chama? Aplicar isso. Laodiceia. É cego, nu. Está nu. Você acha que você tem muito, mas você tem nada. Diante de Deus você não tem nada. Você é cego, você é nu, você está nu. Lembra que a palavra de Deus fala que nós vamos ter que chegar diante de Deus com as vestes que o Senhor Jesus providenciou para nós. As vestes brancas são as vestes de justiça. Nossa, não de Cristo. Nós não vamos chegar nu diante de Deus. Então, se você acha que no arrebatamento suas roupas vão ficar aqui, você vai chegar nu diante de Deus, pode ficar tranquilo que não, porque você vai ganhar uma veste branca, que são as justiças de Cristo, não as suas. Por isso nós somos justificados. Eles viram um Deus amoroso provocado. Sua graça e seus favores perdidos. E sua imagem e semelhança também foi perdida naquilo. O que veio na cabeça do ser humano? O que veio na cabeça do homem? Deus não quer mais saber de mim. Ele vai me mandar para o inferno. Ele vai me dar condenação eterna. Ele não quer mais saber de mim. Medo do que ia acontecer. O domínio completo que o homem tinha sobre as criaturas havia acabado. Eles viram as suas naturezas corrompidas e depravadas e sentiram uma desordem nos seus próprios espíritos, da qual nunca tinham tido consciência antes. Essa é a vida do crente. Para chegar ao Senhor Jesus, ele tem que sentir isso. Sentir a sua sujeira. Sentir que ele é nada. Sentir que tudo aquilo que ele pensa que ele é mentira. O homem. Se ele acha que ele é alguma coisa, então ele não pode chegar até Cristo. Ele precisa reconhecer o que ele é realmente. E eles sentiram isso. Eles viram uma lei dos seus membros combatendo contra a lei de suas mentes e deixando-os cativos do pecado e também da ira de Deus. Não é isso que Paulo fala? Tem uma lei que combate contra. É isso que eles viram. E veja, é interessante porque em Números 22, 31, a história é de outro animal falando. Lembra dele? É outro animal falando. E essa história é muito interessante porque ele estava andando com o seu animalzinho, lá, né? Balaão, no caminho, para fazer o que ele queria fazer contra o povo de Deus. Queria fazer contra o povo de Deus. E no meio do caminho o bicho empacou. O animal empacou e não foi para frente mais. E ele começou a bater com a vara nele. Até que os seus olhos foram abertos. Olhos de quem? Do Balaão.
Verso 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele ia fazer e sabia que Deus não aprovava aquilo. E quando ele viu o anjo do Senhor, ele caiu com o rosto em terra. Eles viram como Balaão, quando seus olhos se abriram, o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Ou seja, para aplicar juízo. Para aplicar juízo. E Balaão sabia que ele estava errado. E a única alternativa dele foi se jogar no chão. E foi isso que aconteceu com o casal quando viu o que tinha feito. E talvez, eu nunca tinha pensado nisso, mas pensa bem, o que eu vou dizer agora. Talvez vissem a serpente que os tinham enganado, insultando-os. Porque não pense que Satanás é um companheiro de pecado que vai ficar contigo até o fim. A partir do momento em que você caiu em pecado, ele vai começar a te insultar. Não é você que é filho de Deus, não é você que diz que pertence ao único Deus, não é você que isso, não é você que aquilo. Olha o que você fez, olha a besteira que você imagina, a serpente na cabeça, o diabo agora insultando-os. Talvez isso, não estou dizendo que isso aconteceu, mas é prática de Satanás. Mas é o que acontece. É a prática dele, né? Até o momento em que você está para cair, ele é dócil, ele é amoroso. A partir do momento que você caiu na lábia dele e mordeu o anzol, mordeu a isca que está no anzol, aí ele se torna um déspota. Aí ele se torna um déspota. O texto diz que eles viram que estavam nus, isso é, que estavam despidos, privados de todas as honras e alegrias da sua condição no paraíso, e expostos a todas as infelicidades que poderiam, com razão, ser esperadas de um Deus agora irado. Para ter uma ideia, como eles conheciam Deus. Nós falamos que a gente não tem aqui o tempo que demorou até da criação da mulher até a queda. Quanto tempo eles viveram juntos sem pecado? Mas que eles conheciam quem era Deus, eles conheciam. Eles sabiam que ele era justo juiz. E isso trouxe medo para eles. Saber que eles estariam na mão de um Deus irado agora. Essa expressão abriu os olhos me lembra quando a gente é criança, né? E você falou, eles conheciam Deus. Então é como quando a gente é criança, né? Que a gente faz alguma coisa errada, a gente conhece. Já regala o olho. Então daí já vem aquela, abre os nossos olhos, olha, você fez isso. Na hora. Seu pai, sua mãe não vai gostar, você fez errado. Então abrir o olho é a gente tomar conhecimento do que fez e se arrepender. É interessante isso, porque Daí vem o medo, vou ter, né, punição, né? toda vez que falo assim, eu lembro
Meu pai tinha um rádio antigo. E a gente morava aqui no Taquaral. Um rádio. E toda tarde, 6 horas, a minha avó queria ouvir o quê? A Ave Maria, e o copo em cima da... né? Para benzer a água e tal. E um dia, não sei porque, deu problema no rádio. E meu pai abriu o rádio e deixou lá em cima ele aberto. Curioso, fui lá e furei o alto-falante. Aí que não funcionou. Sumi. Ninguém me achou durante um bom tempo. Na hora, eu sumi. Eu tinha um lugarzinho que eu escondia, que me procuravam e ninguém achava. Eu sumi. Eu só ouvi meu pai gritando lá dentro. E ele sabia quem era, né? Ele sabia quem ele tinha feito. Ele sabia quem tinha feito. Mas é isso aí mesmo. Lembra quando criança? Sabe que fez errado e sabe que os pais tinham dito, olha, não, cuidado. Então, eles sabiam que estavam agora na mão, estavam esperando ser esperadas, ou a punição, né, ser esperada por Deus irado. Eles estavam desarmados. Eles não tinham fala. Tanto é que eles sentiram, estavam nus. Eles tiveram essa sensação. Isso falou no coração deles. Você está nu. Essa nudez até aquele momento da queda não tinha problema. Deus nunca os tratou diferente porque eles estavam nus. Nunca. Não tinham nenhuma, mas o amor de Deus por eles era muito grande. Veja, a sua defesa os tinha abandonado. A sua inocência tinha acabado. Agora eles eram culpados. Deviam para Deus o que o pecado, a pena que o pecado tinha trazido. Deviam para Deus. E também que estavam envergonhados para sempre diante de Deus e dos anjos. Deus podia ter mudado tudo? Podia. Deus podia ter eliminado eles e feito um novo casal sem pecado? Podia. Mas o amor dele não deixava. O amor de Deus não deixou que ele aplicasse a pena de extinguir o homem por causa do seu pecado. Já o amor de Deus naquele momento já estava latente. Eles não viram. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente a respeito disso. Que Deus não fez nada diferente. Só porque eles pecaram. Mas eles estavam envergonhados. A maior punição vinha deles mesmos. Reconhecendo que diante de Deus eles eram pecadores agora. É interessante porque agora eles teriam que encarar o Criador face a face. Tem um ditado que diz assim, que todos querem ver a Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas morrer não. O que isso quer dizer? Tudo bem, eu quero ver Deus da maneira que eu quero, não como Deus quer se mostrar para mim. Eles se viram despidos de todos os seus ornamentos e insígnias de honra, reduzidos na sua dignidade e desgraçados ao máximo, expostos ao desprezo e à censura dos céus e da terra e das suas próprias consciências.
Veja, não era só Deus. Eles quebraram o relacionamento que existia entre o homem e toda a natureza. Uma relação de paz e harmonia que existia entre o homem e toda a natureza. E o pior, no seu intelecto, na sua consciência, eles tinham consciência de que tinham feito o que Deus disse para eles não fazerem. Aquilo estava na cabeça deles. Dizem que o maior sofrimento do inferno é a tua própria consciência te acusando de não ter aceitado a Cristo. Porque a palavra de Deus diz que não há quem possa dizer que é indesculpável. Não, eu não sabia. Como no nosso corpo físico realmente é limitado. Então, a nossa consciência, o nosso cérebro, não nos dá essa expansão do conhecimento de Deus. Mas aquilo que Ele colocou no nosso ser, que é o Espírito, isso dá. E esse Espírito conversa com a alma que existe um Deus. Tanto é que o que o homem faz? O homem cria deuses. Lá na tribo indígena ele adora o sol, a lua, o mar, o peixe que vem no mar, o peixe que vem no rio, né? Ele adora o dinossauro, ele adora não sei o quê, ele adora o jacaré, ele adora a serpente. Por quê? Porque ele sabe que existe um Deus. E isso, na cabeça daqueles dois, Eva e também de Adão, batia na consciência deles. E veja, que desonra e inquietação é o pecado. Que desonra e inquietação é o pecado. Ele traz danos onde quer que seja aceito. Coloca os homens contra si mesmos, perturba a sua paz e destrói todos os seus consolos. Quando ele entra dentro de um lar, ele destrói a amizade entre pais, filhos, entre marido e mulher. Quando ele entra na igreja, ele destrói o amor entre os irmãos. Quando ele entra na sua vida individualmente, ele arranca a sua paz. Mais cedo ou mais tarde, ele trará vergonha do pecado. Seja a vergonha do verdadeiro arrependimento, tá? Seja a vergonha do verdadeiro arrependimento que resulta em glória, seja aquela vergonha e desprezo eterno para o qual os ímpios ressuscitarão no grande dia. Mais cedo ou mais tarde, o pecado trará vergonha. O pecado é uma reprovação a qualquer pessoa. O pecado é uma reprovação a qualquer pessoa. Então o pecado traz desonra e inquietação. E o pecado, e em segundo lugar, que é enganador, é Satanás. Ele disse aos nossos pais, quando os tentou, que os seus olhos seriam abertos. E realmente o foram, não mentiu. Mas não como eles entenderam. Eles foram abertos à sua vergonha e tristeza, e não à sua honra e nem benefício. Portanto, mesmo que o diabo fale de uma forma polida, amorosa, não creia nele. Satanás é um enganador. Mesmo que ele venha com
palavras adocicadas, não creia nele. A desculpa dos mentirosos, mais maldosos e prejudiciais frequentemente é a seguinte: que eles apenas se expressam de uma maneira ambígua. Você que não entendeu o que eu quis dizer. Não, você falou mentira sim, você mentiu. Mas Deus não os perdoará. Então, Satanás, na hora que você cair, ele vai falar, não. Você que não entendeu o que eu disse. Eu podia dizer isso para Eva. Não, Eva, eu não disse isso. Não foi bem isso que eu quis dizer para você. Ele não precisava disso, né? Ele sabia que ele era o tentador, ele sabia o que ele estava fazendo, ele queria isso, ele queria destruir a obra de Deus, ele queria fazer o homem ser igual a ele, pecador. Satanás é mentiroso e vai mentir para você. É só um golinho, é só um pouquinho, só que depois a desonra está feita. Toma cuidado. É só um pouquinho. Não vai te fazer mal. Não vai te trazer dor. Que isso? Está vendo? Você está vendo? Você vai ver pornografia, é só uma olhadinha. Não vai trazer. É sempre um pouquinho. Que no final traz dor e sofrimento. Vamos parar por aqui, já deu a hora. Agradecer a Deus pela palavra dele e esse alerta que ele nos traz. Vamos orar novamente? Bondoso Deus, nosso eterno Pai, obrigado, porque o Teu Santo Espírito é quem fala aos nossos corações. Somos meros instrumentos na Tua mão e esperamos que o Senhor nos use de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Transmite, ó Pai, a Tua palavra através de nós e que nós sejamos escondidos atrás de Cristo Jesus. Ele seja honrado e glorificado no nosso viver a cada momento. Te louvamos por esse momento, te louvamos pela Tua palavra e pelo alerta que ela nos traz. Que possamos sempre ter em nossa mente, em nosso coração, para que não pequemos contra Ti. Abençoa agora, Pai, o nosso dia. Abençoa aqueles que vão ouvir essa mensagem. Em nome de Cristo é que nós oramos e agradecemos.